necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. Esse livro, por certo, será um documentário. Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é os bastidores do espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. Perry também é um aprendiz. E é um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. Perry, bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento, né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. E aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formulo votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. É por isso que o livro ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Memórias e Reflexões, que acontece todo segundo sábado do mês, sempre com a companhia de César Perry de Carvalho, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira e ex-presidente da USE de São Paulo, duas das maiores instituições espíritas do país. Pessoal, esse programa é um programa de memórias,
um programa, digamos assim, autobiográfico do César Perry, mas que no seu bojo encontramos, né, toda uma historiografia documental do próprio movimento espírita brasileiro. Afinal, o César Perry viveu o movimento espírita por dentro, conhece até os seus subterrâneos. Então, um programa importantíssimo, né? O César Perry me presenteou com sua obra quando eu fiz a primeira grande entrevista com ele, Pelos Caminhos da Vida, Memória e Reflexão, e aí eu vi que era um filão. Aqui tinha um filão para explorar. Convidei seu César, ele aqueceu, estamos aí já há muito tempo, né? Fazendo esse programaço. E na noite de hoje um assunto muito especial, né? Os espíritos indígenas acompanhando toda a vida do César Perry. Como é que é isso? Um ex-presidente da FEB, né? Então, com essa relação com espíritos indígenas, pois é, vamos ver como é, né? Como se deu esse fato instigante. Então, vamos iniciar nossa reunião, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estarmos aqui com César Perry de Carvalho, vasculhando os porões, os arquivos do movimento espírita brasileiro. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos irmãos, com vocês aqui na tela e comigo também, o nosso querido César Perry de Carvalho. 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como acontece todo segundo sábado do mês, estamos aqui com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB, da UGE, orador espírita, divulgador, escritor, etc, etc, etc. Esse programa Memórias e Reflexões são as memórias do César Perry, só que estão recheadas já de historiografia, de fatos atinentes ao movimento espírita brasileiro, né? Programa importantíssimo sobre todos os aspectos. Deixa eu dar boa noite ao querido César Perry. Seu César, boa noite, tudo bom? Boa noite, Bruno. Boa noite, internautas que nos acompanham. Sim, está tudo bem. Estamos aí mais uma vez à disposição para esse diálogo. Seu César Perry, olha, meu presente de aniversário, viu? Amanhã é meu aniversário, então tá aqui com o senhor, é um presente para mim, mais uma vez, viu? Parabéns, né? Vamos lá. Ô, seu César, o senhor está no momento da sua vida, né? Lançando mais um livro, mais uma obra, desta feita, em coautoria com 2 grandes amigos meus, né? O Charles Kemp, o francês, querido pesquisador, e uma grande dama da divulgação espírita, Dona Elza Ross. O Charles da França, a Dona Elza está radicada agora, voltou para a Inglaterra, não é? Seu César, me permita dizer assim, era uma obra que faltava no movimento espírita, não é? Uma obra sobre o movimento espírita internacional. É o título da obra. Que obra é essa? O que é que vocês trazem nesse novo livro? Pois é, Bruno. Esse livro, Movimento Espírita Internacional, Origens, Ideais e Experiências, foi editado e lançado, né, em São Paulo, no dia 26 de outubro, numa concorrida reunião promovida pelo Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, né, na capital paulista. Esse livro, ele conta com a atuação, vivência, vamos assim dizer, nossa, ao longo de períodos, principalmente da gestão de Nestor João Mazzotti, como secretário-geral do Conselho Espírita Internacional, de Charles Kempf, como secretário-geral do Conselho Espírita Internacional, a nossa,
que durante muito tempo atuamos junto ao Nestor Mazotti como consultor, depois membro da comissão executiva, né, do Conselho Espírita Internacional, e a Elza na mesma circunstância. A nossa preocupação foi trazer registros, depoimentos de fatos, de episódios que nós vivemos nesse período. Então, apresenta também no introito, né, uma história, como se originou o Movimento Espírita Internacional, como se originou o Conselho Espírita Internacional e todos os avanços que foram executados, né, na gestão de Nestor Mazotti, de Charles Kempf, como secretário-geral do Conselho Espírita Internacional. Congressos, as edições, né, dos livros traduzidos de Chico Xavier e de Kardec para vários idiomas, o apoio para a continuidade da Revista Espírita, fundada por Kardec, e muitos eventos, congressos, seminários em todos os países. Então, essa foi a nossa preocupação, trazer o registro das nossas experiências vividas, né, que são décadas aí, e, ao mesmo tempo, ao final, a título de sugestão, induzindo, né, algumas reflexões que são necessárias para nós adequarmos o movimento espírita ao contexto do mundo que nós estamos vivendo. Então, essa é a essência desse livro, muito ilustrado, né, com todos os episódios aí ao longo de dezenas e dezenas de países e de períodos. Então, é esse o livro que está disponibilizado pelo CCDPE como editora, tanto no seu site, como também na Amazon, na forma de e-book. Seu César, então, deixa eu anunciar aqui, não é? Que eu entrei em contato com Dona Elza Rocha e marcamos com César Perry também. César Perry hoje já, não é, bateu o martelo também. O Charles, no dia 6 de dezembro, um sábado, irá ao ar um programa especial, uma entrevista com os três autores, né? O César Perry, o Charles Kemp e Dona Elza Rocha, que eu nunca entrevistei, né? Então, até bom, eu já estou acostumado com o César Perry e com o Charles Kemp. Já não fico mais com a barriga fria, né? Então, vou ficar com Dona Elza Rocha. Mas ela é muito simpática, né, seu César Perry? Pessoa muito simpática e com a vivência no movimento espírita impressionante. Né? Impressionante. Então, fica aí o convite, né? Mas vamos agora para as nossas memórias e reflexões auridas. Esse programa é baseado no livro Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões, do seu César Perry, e aqui tem muito do Espiritismo. Hoje a gente pode dizer assim, tem muito de mediunidade, o que a gente vai falar. Seu César, desde a infância se manifestavam espíritos por seu intermédio. Era isso mesmo? Veja bem, nós relatamos nesse livro, fazemos o nosso depoimento de vivências que nós tivemos a partir dos 8 anos de idade, de uma forma inesperada. Nós entrávamos repentinamente em transe e em qualquer lugar em que estivéssemos, né? Podia ser na nossa residência, de parentes, em festividades, em ambientes públicos. Aconteceu diversas vezes. E nós não tínhamos ideia do que nós falávamos. Era inconsciente, apenas quando nós voltávamos ao estado de consciência, né? Ao nosso lado sempre estava a nossa mãe, nosso pai, às vezes alguns tios, e que nos relatavam, estavam assustados, né, com o que tinham assistido, sem entender, porque a nossa família era tradicionalmente católica naquela época. Agora, durante o transe, que a gente não tinha ideia, hoje nós entendemos que seriam manifestações medianímicas, ou seja, misturando manifestações anímicas, né, da nossa própria vivência
espiritual junto com o influxo e influência de outros espíritos. Isso ficou bem esclarecido para nós na sequência, depois, do tratamento a que nós fomos submetidos. Nós encontramos casos semelhantes relatados por André Luiz no livro No Mundo Maior, nos domínios da mediunidade, e que robustecem, né, essa vivência que nós tivemos. Isso foi interessante porque impactou muito, principalmente a nossa genitora, que em função desse estado de coisas que nós estávamos vivendo, inesperadas, né, e em princípio sem maiores explicações, é que ela procurou o conhecimento espiritual e verificar o que podia ser feito. Seu César, veja bem, né? O senhor também fazia desenhos, né, relativos à Roma Imperial, quando era criança, mas o senhor, durante esse processo, o senhor falava muito, né? E deu-se um fato, numa grande reunião familiar, o Réveillon, a passagem de 56 para 57, o ano de 56 para 57, né? Um fato desse se deu na presença de toda a família, né? É claro que eu sei que o senhor estava em transe, né? Mas alguma coisa para falar sobre isso, que é que o pessoal me contou? Olha, não apenas nessa, mas em outros momentos, em outras manifestações, havia um relato, vamos assim dizer, uma manifestação de não reconhecimento e não aceitação do país em que nós vivemos agora, e às vezes nem da própria família, do reconhecimento da família. Ou seja, então havia alguma coisa vinculada a um passado. E nós não tínhamos consciência do que era falado, isso era relatado depois para nós, mas nós tínhamos lembrança depois, e até hoje, registros de algumas cenas, né? E essas cenas têm a ver, sim, alguma coisa relacionada com o Império Romano e até com a erupção do Vesúvio, né? Então, são marcas que ficaram muito registradas, né, na nossa memória. Deixa eu lançar aqui uma hipótese, né? Uma hipótese, uma tese por baixo, senhor César, né? Me diga uma coisa, o senhor, erupção do Vesúvio, né? O senhor teria desencarnado dessa erupção, será, seu César? Pelas algumas informações espirituais posteriores, né, independentes, de pessoas que até não nos conheciam, parece-me que sim, numa situação de jovem, né? Embora já tivéssemos vivido contemporâneo ao Cristo, um pouco antes, em várias situações, né, tendo experimentado algumas atividades, algumas vivências, né, ao longo do Império Romano. Seu César, e a minha pergunta, não é? É uma desencarnação, claro, traumática, não é? Do decorrer de sua vida, não agora, naquele momento, na infância, na juventude, ficou algum trauma ancestral aí? O senhor tinha algum trauma com fogo, com... Trauma não, mas assim um interesse natural por vulcões. E isso é muito interessante, né? Que a gente nem sabia de nada disso. E antes até desses transes, numa época da nossa infância, nós residíamos na capital paulista, e da área de serviço do sobrado que nós residíamos, eu avistava o Pico do Jaraguá. E eu tinha o hábito de ficar observando, desenhando o Pico do Jaraguá, isso antes do aparecimento desses surtos, né, vamos assim dizer. Agora, depois de algum tempo, é que nós relacionamos. Falei, poxa, o Pico do Jaraguá, olhando à distância, ele lembra um vulcão. Então, e ao longo da nossa trajetória de vida, em várias viagens que nós fizemos, nós estivemos, né, bem próximo na região do Vesúvio, mais de uma vez, e tivemos também na área das cidades que foram destruídas, Pompeia, Herculano, né, e em outras viagens, né, também muito próximo, né,
vislumbrando vulcões, tanto na América Central, no México, na América do Sul. Então, foram cenas que foram aparecendo, né? E o interessante é que, em duas oportunidades, eu vivenciei as repercussões, as consequências de erupção vulcânica. No ano de 2010, nós estávamos cumprindo um programa espírita em Londres e depois em Varsóvia, na Polônia, uma reunião do Conselho Espírita Internacional em nível europeu, em Varsóvia. E lá, naqueles dias, estava ocorrendo uma erupção enorme na Islândia, relativamente distante. Mas os ventos levavam, né, toda aquela nuvem e a queda, inclusive, de algum tipo, né, de parece que um tipo de um fino pó, né, a ponto do nosso voo de retorno de Varsóvia ter sido adiado, porque vários aeroportos se fecharam naquela oportunidade. E outra vez nós estávamos cumprindo um programa no Uruguai, em Punta del Este, né, também em atividade do Conselho Espírita Internacional, e ocorreu, como sempre acontece, uma grande erupção de um vulcão na divisa entre o Chile e a Argentina, na Cordilheira dos Andes, né? E também a mesma coisa, houve interrupção dos voos e também nuvens escuras, e aí nós vimos a queda, né, daquelas cinzas nos carros que estavam estacionados. Veja, bem à distância, em Punta del Este, Uruguai, a erupção aconteceu a mais de 1.500 quilômetros de distância na fronteira entre o Chile e a Argentina. Então, são vivências que nós tivemos, né? Conhecendo realidades, conhecendo repercussões das erupções vulcânicas, mas sem nenhum trauma, não. Bom, seu César, se o senhor contar isso aqui em Recife, o senhor já esteve aqui, né? O pessoal ia dizer que o senhor é muito frio, tem sangue de barata. Tem sangue de barata. Mas isso denota a evolução espiritual, né? O seu César ainda ficou curioso com os vulcões. Gostava de pesquisar sobre vulcões. Mas, seu César, seu tio era médico, Norival Cefali, pediu para fazer exames, né? Olha aí, até Sim. a família estava mesmo, vamos fazer exame desse menino, né? E como Sim. foram esses exames? Tudo certinho? Então, esse meu tio, Lorival PR Cefali, que tem espírito, né? Mensagens foram ser recebidas pelo Divaldo, incluídas naquele livro Em Louvor à Vida, né? Que nós organizamos junto com o Divaldo. E que ele assistiu, ele presenciou esse episódio, né, que aconteceu na passagem de ano do ano de 56 para 57, na casa dos nossos avós, em São Paulo. E ele ficou muito preocupado, né? Médico, ele não era espírita. E aí ele combinou com a nossa genitora que dali a alguns dias eu deveria estar no Rio de Janeiro, onde ele trabalhava profissionalmente, e ele agendou consultas e exames com neurologistas, né, de famosos, inclusive, do Rio de Janeiro, naquela época, porque ele imaginava que eu poderia estar sofrendo algum problema de origem nervosa, de origem cerebral, né? E os exames foram feitos, na época, né, os mais aperfeiçoados disponíveis, né, na neurologia, e não acusou nada. Então, não era um problema físico, né? E aí a nossa genitora continuou preocupada e dialogando com amigas, com parentes, né, o que poderia estar correndo conosco. Seu César, o senhor citou Divaldo Franco. Então, eu não posso deixar de lhe contar, porque envolve esses programas seus aqui, né? Entrou em contato comigo o filho do Divaldo, o Lucas Milagre. E Sim. ele me contou, eu até divulguei esse áudio dele, pedi permissão. Seu César Divaldo doente no hospital, com câncer, trocava o dia pela noite, não dormia de noite, e ele pediu Lucas Milagre, gostava muito de assistir o programa da gente aqui com o senhor, eu entrevistando o senhor e também o Luciano Clay.
E o Divaldo pedia para o Lucas colocar e ele colocava. Eu fiquei muito emocionado, né? Não, esse relato do Lucas Milagre, que eu conheço, né, antes dele residir, inclusive, lá em Salvador, porque ele é do interior de Minas Gerais. E nós estivemos em Salvador, a convite, né, da Mansão e do Divaldo, para a apresentação do filme Benedita Fernandes, onde o Divaldo é um dos entrevistados. E foi em novembro, agora do ano de 2024. Acontece que quando nós chegamos lá, o Divaldo tinha sido internado há 2 dias. E ele que tinha toda a expectativa que programou. E o que nós soubemos, né? O pessoal da TV da Mansão do Caminho, e mesmo o atual presidente da Mansão do Caminho, nos relataram que do hospital, o Divaldo queria acompanhar e saber das providências, né? Para nos recepcionarem lá na mansão e para a exibição do filme. Então, realmente, o Divaldo manteve essas preocupações, essas atenções, mesmo durante o período da sua enfermidade. Então, Divaldo, gratidão onde você estiver. Agora, deixa eu dizer uma coisa, viu? Ô, Divaldo, você tem bom gosto, viu? Porque o programa é muito bom, viu? O programa é muito bom. Agora, sua mãe, né? Seu tio pediu os exames. Sua mãe foi aconselhada por amigas do magistério, né? O menino com aquele problema, então foi aconselhada a procurar a Umbanda. A minha pergunta para o senhor foi com ela e como foi a chegada naquele ambiente? Foram bem acolhidos? Isso é um fato real, muito significativo, e que nós temos, assim, o compromisso de relatar, né, porque é um fato verídico. Então, quando retornamos do Rio de Janeiro, após exames, nós residíamos naquela época em São Paulo. E a nossa genitora era professora primária na capital paulista. E ela, preocupada, comentou, né, com as colegas da escola as coisas que estavam acontecendo. E uma delas falou: olha, próximo ao local que vocês residem em São Paulo, tem um grupo de Umbanda, de um pessoal muito sério, muito bom, vocês deveriam ir lá. E foi o que aconteceu. Então, eu fui com a nossa genitora, veja, eu tinha 8 anos de idade, né? 8 anos e meio naquela oportunidade. Fomos levados, então, ao local onde o casal Geraldo e Ana, que eram os médiuns e dirigentes daquele grupo de Umbanda, comparecemos ali, e eles nos atenderam muito bem, extremamente atenciosos, fraternos, né? E acompanhamos ali algumas reuniões, a forma, né, deles aplicarem passe. A nossa genitora naquela época não era espírita, ela era de família tradicionalmente católica de origem italiana. E aí marcaram, para meados do ano de 1957, aquilo que deveria ser o nosso batismo na Umbanda. Naquela época, nós já tínhamos acabado de completar 9 anos de idade. Acontece que no dia, né, que agendado, que era programado, festivo para eles, né, quando nós chegamos, eles todos paramentados, né, é, como indígenas, desenhos, riscos no chão, coisas desse tipo, outros enfeites, né, e quando nós fomos levados com a nossa genitora para o centro de onde estavam os médiums, e esse chamado médium principal ali, né, o orientador do grupo de Umbanda, aí aconteceu uma surpresa, porque o espírito que se manifestou através daquele médium, um índio, ele simplesmente se dirigiu para a nossa genitora, eu nunca esqueci disso, e disse o seguinte: o lugar dele não é aqui, ele tem outros guias, e apontava para o alto. Isso é marcante, porque mostra a seriedade de um local. Quer dizer, naquela época, ninguém poderia imaginar eventuais tarefas que eu poderia ter, e nem a minha família, nossa gente, ninguém tinha nenhuma ligação com o espiritismo.
Pois bem, então isso foi em São Paulo em meados do ano de 1957. Então, o que ficou bem marcado nesse episódio, nesse grupo de Umbanda, durante o nosso atendimento, é que é um local sério. O fato deles terem sido bastante fiéis, o lugar dele não é aqui, né? E apontando que ele tem outros guias. Isso significa que aquele espírito, ele percebeu, viu que eu deveria ter outros caminhos e outras tarefas. E naquela época, a nossa família não tinha nenhuma ligação com o espiritismo. Então, isso é muito marcante, é um fato assim extremamente fiel daquele grupo. Seu César, aí, já na sua cidade, né, Araçatuba, o senhor tem contato com a médium Dona Irene Rosa Protete, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, e veja bem, ela revela para o senhor que aquelas visões, aquelas manifestações, aquilo vem de um passado distante, né? Quando o senhor fora um político proeminente. Foi isso mesmo? Exatamente. Nós, depois daquele episódio, né, que nós relatamos no grupo de Umbanda em São Paulo, meados do ano de 1957, logo depois, nós nos mudamos e passamos a residir novamente na nossa terra natal, Araçatuba. E nossa genitora, então, ela resolveu se informar e procurar algum médium, algum centro espírita. E aí nós fomos atendidos pela dirigente do Centro Espírita Bezerra de Menezes, dona Irone Rosa Protete, que fez uma prece, nos aplicou o passe e deu uma orientação na nossa frente, que nós também jamais esquecemos, dizendo exatamente isso, que na realidade eu estava sofrendo a influência à distância de espíritos que tentariam, inclusive, nos prejudicar. Espíritos vinculados a uma época lá do Império Romano. Isso gerou, né, algumas animosidades da época. Então, alguns espíritos que estavam à distância, nos influenciando magneticamente, era, na verdade, algum revide daquela época, né? Mas, ao mesmo tempo, fazia com que a gente viesse a lembrar e sentir algumas experiências que nós vivemos naquela época. Então, aí ficou esclarecido, né? Que seria um transe com aspectos anímicos misturado com aspectos mediúnicos também. E ela nos recomendou um tratamento espírita, e que a nossa mãe seguiu. E aí nós procuramos um centro espírita, onde tinha uma médium muito importante em Araçatuba na época, a senhora Irma Ragazzi Martins, que deu todo o apoio, toda a atenção à nossa genitora, a nós, e recomendou, inclusive, que nós nos submetêssemos a um tratamento espírita, com passes e frequências de reuniões. E aí nós conhecemos uma médium muito importante na época era Araçatuba, dona Irma Ragazzi Martins, que nos deu todo o apoio, toda a orientação, e conhecemos, né, outras médiuns que atuavam junto ao Centro Espírita Amor e Caridade, na vizinha e muito próxima cidade de Birigui, 11 quilômetros de Araçatuba, onde tinha um centro tradicional, Amor e Caridade, dirigida pelo casal Sra. Linda e Sr. João Dias de Almeida. Então, com 9 anos de idade, nós começamos a frequentar as reuniões mediúnicas, que eram públicas na época, nesse centro. Às terças e sábados, veja, toda terça e todo sábado, com a nossa genitora, nós estávamos lá submetendo, então, a nossa presença e o passe que era transmitido nesse centro. E esses episódios, eles não desapareceram de imediato, não. Levou mais ou menos 3 anos, viu, para desaparecer tudo, através desse tratamento. Mas houve um fato, nesse meio de tempo, que ajudou a solução do problema. Qual foi o fato? Um irmão de nossa genitora, Rolandinho, também se tornou espírita, passou
a frequentar o mesmo centro nosso, acompanhando, inclusive, o nosso tratamento. E ele, juntamente com a nossa genitora e uma médium, Emília Santos, fundaram uma instituição assistencial espírita num bairro periférico de Araçatuba, Instituição Nosso Lar. E nós começamos, apesar de adolescente, a comparecer e acompanhar todas as atividades. E colaborando, na medida do possível, né? Aos domingos de manhã, nos atendimentos da sopa, nos atendimentos que eram feitos às famílias. Então, nós nos vinculamos precocemente a uma ação, a um trabalho espírita. E desde o momento em que nós estávamos conhecendo, né, a realidade de reunião mediúnica, nós começamos a ler livros espíritas. Veja, com 9, 10 anos de idade, nós estávamos lendo detidamente obras espíritas, psicografada por Chico Xavier e alguma coisa de Kardec, né, como algum trecho do Livro dos Espíritos, um trecho do Evangelho, mas nos fascinava a obra assinada pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Simultaneamente, veja, com essa idade, nós líamos e tínhamos disponibilidade na nossa residência de livros de história da civilização, voltada para a criança. Então, foi uma fase em que nós tivemos, eu diria, uma infância, uma adolescência completamente diferente. Agora, graças a isso, houve todo um desaparecimento daqueles surtos medianímicos e nós, precocemente, nós nos introduzimos na ação espírita, na leitura e no estudo do Livro dos Espíritos e das obras psicográficas de Chico Xavier. E continuamos frequentando essas reuniões mediúnicas, né, do Centro Espírita Amor e Caridade, e agora também atuando na instituição Nosso Lar, fundada pelo nosso tio Rolandinho, nossa genitora, e uma médium chamada Emília Santos. E com isso, né, aconteceu aí o atendimento, né, e o tratamento espiritual e o nosso encaminhamento para as atividades do movimento espírita. Seu César, mas desculpe, vou lhe fazer uma pergunta, porque afinal é meu papel aqui, né? Que eu puder arrancar de César Perry, nem que seja a fórceps, eu vou tentar. Seu César, Dona Irene Rosa Protete falou nesse político proeminente, né? Mas nenhuma informação sobre isso. Por parte dela, não. Não. Apenas isso, não. Não. Depois, ao longo da existência, espontaneamente, esporadicamente, até por médios que não nos conhecem, foram soltando uma coisinha aqui ou acolá, que aparecem alguns trechos, né, veladamente nesse livro aí, Pelos Caminhos da Vida. Pois é, mas me diga uma coisa. O nome da gente é uma coisa muito importante, né, seu César? A gente carrega o nome por uma vida inteira. Aliás, há pouca coisa sobre isso, uma curiosidade, né? O senhor tem aqueles desenhos da Roma Imperial, né? O meu nome também é o nome italiano, né, Bruno? Então, o seu nome César teria relação com esse passado? Tem. Veja bem, quando a nossa genitora estava grávida, nos esperando, ela tinha na escola companheiras, colegas que eram espíritas, de família espírita, embora ela não. E um dia, ela, na casa de uma dessas colegas, estava uma parente da colega que era médium. E olhou para minha mãe e falou: Olha, eu estou vendo aqui um centurião protegendo a sua gestação. E, ao mesmo tempo, uma luz azulada. Isso passou, minha mãe até esqueceu, não valorizou nada, né? Aí aconteceram aqueles episódios, ela também não uniu, não. Anos e anos depois, eu já estava em plena atividade de palestras espíritas, né?
estava programado para fazer a palestra num centro espírita de Araçatuba, que não era o centro que nós atuávamos e nem participávamos rotineiramente. E a nossa genitora chegou um pouco mais tarde, coincidentemente com aquela médium que fez aquele relato da nossa gestação. E quando elas estavam chegando no centro, ela falou, dirigiu para minha mãe, que o apelido dela era Bebê. Bebê, me diga uma coisa, o teu filho está nesse centro? É ele que vai falar hoje? Ela falou, é. Ah, porque tem um centurião aí na porta, guardando, protegendo. Pois é, pois é. E esse fato continua acontecendo, viu? Eu me lembro que eu estava já em atividade na Federação Espírita Brasileira, em Brasília, e lá chegou um médium de Brasília, ligado a um outro centro lá, e quando ele entrou na sala que nós estávamos, ele falou, Sérgio, eu levei o maior susto, porque aqui na porta de onde você estava, tinha um soldado romano enorme, que parecia materializado, protegendo você. Olha lá, mas seu Charles Aperre quer dizer, o passado nos persegue ainda, né? O passado está É, muito vivo ainda. Pois é, seu Charles, o senhor é um político proeminente. Como o meu nome vem do italiano também, eu era lá seu adversário, estava entre o povo lá protestando, viu? Protestando. Hoje faço entrevista com o senhor. Estamos aqui. Seu César, mas eu queria, o senhor falou, o centurião, toda essa coisa com a Roma Imperial. Mas voltando aos indígenas, né? Eu queria que o senhor falasse, porque ainda num ciclo espírita, uma entidade indígena, não é? O senhor teve contato também, chamada Brogotá. O senhor podia falar sobre isso? sim, esse espírito que se apresentava como indígena e com o nome de Brogotá era um dos orientadores espirituais daquela médium, Irma Ragazzi Martins. E nós assistimos várias manifestações e orientações dele. Muito lúcido. Aliás, ele se apresentava como indígena, né? E usando esse nome. E a gente sabe que esses espíritos que se apresentam como indígenas muitas vezes tiveram outras vivências, né, de sabedoria, de conhecimento, mas em reconhecimento a um momento da trajetória espiritual deles, onde eles valorizaram aquela experiência de simplicidade, de humildade, eles se apresentam como indígenas. O índio lá do batismo, o Brogotá, senhor mais tarde vai fazer uma viagem até Mato Grosso, tá? E vai entrar em contato com outro espírito indígena, né? Pena Branca. Esse faz uma revelação, né? E de forma muito impacta, né? De forma muito impactante. Ele pede para o senhor cuidar da sua saúde, porque o senhor sofreu um risco, né, de um colapso cardíaco, de uma morte súbita. E isso aí o senhor teve uma confirmação, mesmo durante os anos, né? O senhor podia falar sobre isso? Exatamente. Nós estávamos com 28, 29 anos de idade, em plena militância espírita, em Araçatuba, no estado de São Paulo, e fomos a Campo Grande, né? Naquela época, Campo Grande era uma cidade ainda pertencendo naquela fase, né, que se formou, dividiu o estado, né, em dois estados. E lá nós fomos recepcionados pelo senhor João Sanches, que era um líder espírita tradicional de Campo Grande, e também ele era grão-mestre da maçonaria ali de Mato Grosso. E ele nos levou na casa dele, nos recepcionou, e era uma tarde, nós ficaríamos ali até a noite. Ele falou: "Ó, escuta, você poderia me acompanhar? Eu tenho que levar uns documentos na casa de um amigo." Eu falei: "Não, estou aqui à disposição." Aí o interessante é que quando nós chegamos na casa do amigo, tinha a casa
né, atendendo ali a rua, mas tinha um corredor depois que levava lá no fundo da casa. Aí informaram para ele, ele não, ele está lá no fundo. Quando nós chegamos lá, ele tinha um templo de Umbanda no fundo da casa dele. Eu não sabia disso, não tinha a mínima ideia e nem ele nos falou nada. Quando nós chegamos lá, aquela pessoa que iria entregar os documentos estava mediunizado, incorporado por um indígena, até com alguns trajes, né, de indígenas, e nos recebeu e nunca tivemos contato, nem com o seu João Santos, nenhuma informação a mais. Ele repentinamente, mediunizado, nos deu essa informação. Olha, você tem um probleminha, você não pode nem correr. Você tem que tomar cuidado, porque você pode ter uma morte súbita e tem que procurar tratamento. Eu levei um susto assim, né? Isso, eu estava na fase de 28, 29 anos de idade. Tinha já alguns probleminhas de pressão, mas não estava muito preocupado, nada disso, nem imaginava absolutamente nada. E como você disse, isso depois veio à tona, porque passados anos, nós começamos a ter algumas arritmias cardíacas. Em vários momentos, e numa época em que não era fácil o diagnóstico, porque esse tipo de, de arritmia, ele é diagnosticado durante o acontecimento e não depois, ele dá um mal-estar depois. Nós chegamos até a ser internado em hospital uma vez, em UTI, mas depois passou e sem o diagnóstico. Até que em São Paulo, nós tínhamos acabado de completar 50 anos de idade, essas arritmias estavam acelerando, e aí nós fomos procurando um cardiologista, o outro, um indica para outro, até que um falou assim, olha, tem um amigo nosso, cardiologista, que chegou há pouco tempo de um estágio na França, e ele está se dedicando a uma área nova da cardiologia, que é o estudo dos ritmos cardíacos, que veio a ser uma subespecialidade. Aí nós marcamos a consulta e foi diagnosticado o problema, que até então não era diagnosticável, não tinha o equipamento, o procedimento adequado. E aí, esse médico brincando, né? Queria saber, você bebe? Não. Você fuma? Não. Você pratica esporte? Não. E aí ele começou a mostrar o problema que eu tinha e que realmente confirmou tudo aquilo que aquele indígena tinha dito há Olha só. quase 30 anos atrás, né, 20 e tantos anos atrás, que poderia provocar, sim, morte súbita. Então, que era necessário um tratamento. E fizemos esse procedimento especializado, internado na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu fui um dos primeiros pacientes desse médico, que trabalha até hoje, viu? Aqui em São Paulo. E o problema foi resolvido. Mas veja bem, eu não imaginava daquele diagnóstico espiritual de 20 e tantos anos atrás e que agora foi possível, né? Naquela época, com 50 anos de idade, existiu o diagnóstico e existiu o tratamento disponível no Brasil. Porque esse médico que eu estou fazendo referência, ele introduziu esse método de diagnóstico e tratamento no Brasil, a começar de São Paulo. Foram 2 médicos só que trouxeram esse procedimento inicialmente para São Paulo. Seu César, e no dia de hoje, esse coração está batendo direitinho? Sim, com bastante atenção de nossa parte, né? E buscando sempre o acompanhamento médico e seguindo as orientações. É por isso que a gente avança na idade, né? Sendo disciplinado com relação às orientações médicas. Esse é o segredo, né? O senhor É, já viu muito amigo partir antes, amigo que estava tinindo com a saúde, né? Partiram antes. sim, Mas, seu César, veja bem, não é? Uma passagem muito bonita, né? Porque anos depois o senhor vai até Mato Grosso e o senhor fez questão, forçou a barra mesmo, né? Mexeu os pauzinhos ali para ver se encontrava com o médium Orlando Mongelli,
o que deu a mensagem sobre Pena Branca, e o senhor vai encontrá-lo com 88 anos de vida. Quer dizer, aconteceu esse encontro depois? Exatamente. Isso aconteceu há pouco tempo atrás, no ano de 2017. Nós fomos fazer uma palestra, né, em homenagem ao Livro dos Espíritos, né, comemoração lá em Campo Grande, e o filho, né, do seu João Sanches é dirigente de um grupo espírita lá, e lá nós conversamos com ele, falei, olha, aconteceu isso há tanto tempo atrás, né, em função de uma visita que nós fizemos ao seu pai, o seu João Sanches, e ele nos levou num médium. Aí, quando nós falamos isso, ele falou: Olha, eu tenho um caminho aí. E localizou uma professora que também era bastante conhecida, já com uma certa idade, lá em Campo Grande, a senhora Maria Garcia, e que era cunhada desse médium, imagina, hein? E ela nos levou à casa dele. Ele, senhor Orlando Mongelli, 88 anos de idade, ele era professor aposentado de português, foi secretário de Educação do município de Campo Grande, teve proeminência também na maçonaria. Depois eu entendi por que o seu João Sanches foi levar documento, era ligado à maçonaria. E nessa circunstância, nós dialogamos com o seu Orlando e relatamos, né, aquele fato que aconteceu de uma forma inesperada há décadas atrás, e eu estava ali agradecendo a ele. Estava tendo essa oportunidade de agradecer, porque tudo aquilo que ele falou mediunizado se confirmou. E eu tive a oportunidade de ser tratado e superado aquele problema cardíaco. Então, isso foi muito significativo para nós, esse encontro. Esse Orlando desencarnou, viu? Uns 2 anos depois ele desencarnou. Seu César, ao longo dos anos, já, senhor presidente da Federação Espírita Brasileira, todas as suas atividades, já, o senhor sempre teve contato com lideranças da Umbanda, né, também. E me diga uma coisa, esse pessoal, essa liderança da Umbanda, além do profundo respeito, estudam o Evangelho segundo o Espiritismo, é isso mesmo? Isso mesmo. Tanto na nossa cidade do interior, Araçatuba, nós tínhamos amigos que eram ligados à Umbanda e não tínhamos nenhum preconceito disso. E depois nós sabíamos que eles liam o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí houve um fato que foi muito divulgado, viu, nos anos 1970, começo dos anos 1980, que é surpreendente. O local no Brasil onde se vendia mais Evangelho segundo o Espiritismo, sabe onde era? Templo Tupiara, no Rio de Janeiro. Templo inicialmente de Umbanda, que depois também passou por uma fase aí de adequação, introduzindo alguns conhecimentos espíritas. Mas era o local que mais se comercializava o Evangelho segundo o Espiritismo no Brasil. E em atividades chamadas interreligiosas, como diretor, depois como presidente da FEB, muitas vezes nós tivemos, sim, a presença, né, de representantes da Umbanda nesses eventos interreligiosos. E sempre com muito respeito, né, às posições e ao conhecimento deles. Seu César, veja bem, né? A gente observa aí um teor, nas suas memórias, um teor bastante democrático, não é? Porque na frente de um centro espírita se encontrava um centurião, não é? Como o senhor relatou. Mas há outra passagem na sua vida, que o senhor vai para o estado do norte do país e um médium faz a revelação para o senhor que o ambiente ali estava muito protegido por entidades indígenas. Como é que foi isso? Sim, isso é um fato real. Em atividades que eu compareci como diretor e até como presidente da Federação Espírita Brasileira, das chamadas Comissões Regionais Norte, tanto lá no estado do Amazonas como no estado do Amapá,
surgiram assim informações desse tipo, né? Que o ambiente estava protegido, inclusive por uma grande quantidade de espíritos indígenas. Veja, a gente tem que entender esses fatos com naturalidade. No movimento espírita, existe um certo preconceito, mas eu gostaria de dizer o seguinte: quem é que habitava o Brasil antes da chegada da civilização europeia? Os indígenas. Então, na região amazônica, a presença deles é até hoje marcante, inclusive usando medicina ah, de origem espiritual, né, a partir do emprego de medicamentos naturais, da fauna, né, da flora. Então, vejam, é natural que esses espíritos estejam presentes também. Então, nós temos que encarar isso com naturalidade, com seriedade e com respeito. Eu vou falar mais um outro fato que não está relatado aí no livro. A nossa cidade de origem, Araçatuba, ela surgiu a partir de 1908, quando chegou lá a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. E montaram uma estação ali naquela região, e ali começou a desenvolver a cidade. Porém, aquela região era habitada por quem? Todo o sertão paulista. Indígenas caigangues. Não havia cidades ali naquela região. Só indígenas, que eram os caigangues. E nós sabemos, alguns deles se revoltaram com a chegada daquela máquina estranha, esbaforida, soltando fumaça, fogo, que eles não entendiam, né? Que era a locomotiva, né? Alimentada por lenha, né? E não entendiam isso, e criando, né, povoados, coisas na terra deles. Então aconteceram alguns conflitos, alguns ataques, né? E ali, inclusive, faleceram a agrimensor, outras pessoas desses ataques indígenas. E veja, durante o período que nós estávamos em Araçatuba, nós recebemos, assim, esporadicamente, espontaneamente, algumas informações interessantes de espíritos indígenas que se encontravam em determinadas áreas ali da cidade, da região de Araçatuba, alguns se sentindo dono da terra, apegados ao passado, e alguns apegados ainda a essas atrocidades que ali aconteceram. Então, no Brasil, a gente tem que entender que os indígenas eram os habitantes nativos naturais em todas as regiões do país. Então, muitos deles podem se apresentar nessas condições. E outros, até já esclarecidos, porque tiveram algumas vivências de conhecimento, de desenvolvimento, mas aprenderam naquele período como indígena. Seu César, concordo em gênero, número e grau, sem preconceito algum, né? Em off, antes da gente começar a gravar, eu até comentei com o senhor, né? A gente trouxe hoje as entidades indígenas, mas o pessoal fala muito que essa proteção espiritual, às vezes, tem entidades africanas também, não é? Africanas. Então, é um amálgama maravilhoso nesse país que a gente vive, até no plano espiritual, não é? Mas, seu César Pérez, me permita dizer, a história da sua vida nesse aspecto aí, né, dessas manifestações, são um roteiro maravilhoso, né? O senhor há de convir, não que o senhor é um ex-presidente da FEB, como tantos outros passaram ali. A FEB é muito vista ainda, senhor César. Isso é uma realidade, né? Como se fosse o Vaticano do Espiritismo. Senão você não pode fugir disso. A boca pequena, o pessoal fala assim. Então, é maravilhoso. Um ex-presidente da FEB, a gente sabe sua história toda na FEB, a sua saída, o senhor relatou aqui, mas é um ex-presidente da FEB, não é? Uma história dessa, o início da vida, o senhor na infância, a Umbanda, as entidades indígenas, aí vê esse passado lá na Roma, né? Os espíritos romanos também. Isso é um roteiro, daria um filme, viu? Daria um filme. Mas, seu César, a pergunta derradeira, né?
esses índios lhe perseguem, viu? Eu não sei se foi a reencarnação de algum cacique, né? De algum cacique, porque é impressionante. O senhor, em 2017, vai fazer parte do Grupo Espírita Casa do Caminho, não é? Em São Paulo, que eu quero até mandar um abraço aqui, é o centro também do querido escritor, divulgador espírita Jaime Ribeiro. Jaime é um pernambucano que está há muitos anos em São Paulo. Ele é autor de uma obra muito boa, Empatia, e também lançou essa obra, Espiritismo Comece por Aqui, né? Ele me enviou. É um livro sobre espiritismo básico, né? Então, para os jovens. Então, no Grupo Espírita Casa do Caminho, senhor César, o senhor não sabia, aí o senhor passou a frequentar, e aí o guia espiritual é um espírito de um indígena, né, que dizem que era sábio, alto, forte. O nome desse espírito é Itaporã, não é? É, É isso mesmo, senhor César? isso mesmo. É muito interessante isso. Ele se apresenta nessas condições justamente por aquilo que eu falei. É uma roupagem, né, que ele usa para valorizar uma experiência reencarnatória de que ele considera de grande valor como indígena. Mas é lógico que ele é um espírito preparado, né, em condições e orienta, né, muito bem o centro, doutrinariamente, com base em Kardec, com uma grande fidelidade à doutrina espírita. Então, tudo isso que nós estamos falando tem a ver o seguinte: eu diria que, entre aspas, há muitos vasos preparados que se aparecem aqui ou acolá, encarnados ou desencarnados, utilizando de uma roupagem, né? E no caso aí, que apareceu em vários momentos do nosso diálogo de hoje, na roupagem de indígena. Então, isso é importante a gente entender essa realidade histórica, social e espiritual de nosso país, o Brasil. Bom, eu estou aqui em Pernambuco, o senhor foi presidente da FEB, e eu tenho certeza que o senhor sabe disso, né? A nossa federativa aqui, seu César, Federação Espírita Pernambucana, é considerada a Casa de Itagiba, porque seu orientador espiritual também é um índio aqui de Pernambuco, né? A Casa de Itagiba. Pronto, então, seu César Perry, que programa importante, né? Um programa instigante, né? Que é as manifestações espirituais agora. Dona Ivone do Amaral Pereira relatava muito, né? Essa coisa dos indígenas, né? Dos africanos, e o César Perry teve sua vida, né? Com muita proteção. Vou dizer uma coisa, viu, senhor César? O senhor teve proteção de todos os lados, né? Então, dos romanos e dos indígenas, Deus o abençoe aí por essa vida aí tão bem assistida, né? Seu César, aquele pedido de sempre, por favor, o senhor podia fazer a prece final? Sem dúvida. Vamos, então, ao concluirmos mais este diálogo, agradecemos a oportunidade que estamos tendo de levar ao público informações de origem espiritual, sedimentadas em algumas experiências de vida. Agradecendo a oportunidade, o amparo, o apoio que temos tido em nossas existências corpóreas. E rogarmos a esses espíritos benfeitores, vinculados à Casa dos Humildes de Recife, a todos os que estão vinculados a esse programa, né, que é transmitido para todas as áreas do país, que possamos contar com o fortalecimento, a assistência do mundo espiritual, para que esteja bem viva na nossa intimidade espiritual a ideia da busca de um caminho em direção ao bem, de paz e de equilíbrio em termos de saúde. Em nome de Jesus, possamos agradecer
a todas essas bênçãos e que a sua paz possa permanecer em nossos lares, onde nós estivermos, agora e sempre. E que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, então, mês que vem, César Perry aqui em dose dupla, né? 2 vezes no mês de dezembro. Quero dedicar esse programa à minha mãe. Então, César Perry, um grande abraço, viu? Até mês que vem. Obrigado. Até logo a todos. Abração.